Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema para vocês, o problema da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês viram ali que apareceu, né? Mais vídeos desse assunto é para acessar a playlist, tá bom? Antes de continuar, clica já o botãozinho ali do joinha, do gostinha, do curtir, clica ali, tá? Gostinha, curtir, joinha, e vamos ao vídeo. Então diz assim, ó, para frear e parar completamente um corpo de massa M1 que se move livremente com uma certa velocidade, é necessário aplicar uma força de modo igual a 10 newtons durante 20 segundos. Para fazer a mesma coisa com um objeto de massa M2, que tem a mesma velocidade do corpo de massa M1, que tem a mesma, vamos lá de novo. Para fazer a mesma coisa com um objeto de massa M2, que tem a mesma velocidade do corpo de massa M1, são necessários 20 newtons em módulo, aplicados durante 20 segundos. Calcule a razão M1 sobre M2 entre as massas dos corpos. Então, olha só. Muito importante aqui. Tá? O que acontece é o seguinte, ó. Ele diz que para parar um corpo, ou seja, o corpo ele vem com uma velocidade. Então ele tem uma quantidade de movimento e ele vai parar, certo? Ou seja, essa variação da quantidade de movimento é o impulso feito para parar, tá? Então eu posso dizer que para parar o corpo de massa M1, então o impulso para parar o M1 vai ser o quê? Vai ser a força aplicada em M1 vezes a variação do tempo para parar o M1. Tá? Vou colocar só ΔT. Não precisava nem ter colocado esse índice aqui, mas coloquei. Tá bom. É que eu acabo escrevendo demais. Então, o impulso para parar o M1 vai ser o quê? Vai ser 10 newtons vezes o tempo, 20 segundos. Então, esse impulso é o quê? 200 newton vezes segundos. Certo? Tá. O impulso para parar M2, ele diz, ó, para fazer a mesma coisa com o objeto de M2, que tem a mesma velocidade do corpo M1, ele está com a mesma velocidade de M1. Tá? São necessários 20 newtons em módulo, aplicados durante 20 segundos. Então, o impulso para parar o M2 vai ser o quê? A força, 20 newtons, vezes o tempo, 20 segundos. Isso daqui dá o quê? Dá 400 newton vezes segundos. Então, observe que o impulso para parar M2 é o dobro do impulso para parar o M1. Por quê? Se os dois tinham a mesma velocidade, ele está dizendo aqui, ó, para fazer a mesma coisa com o objeto M2, que tem a mesma velocidade do corpo M1, então eles têm a mesma velocidade. O que é que deve estar influenciando para que o impulso para fazer o M2 seja o dobro do impulso do M1? A massa. Tá? A massa de M1 e M2 deve ser diferente. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou achar essa relação entre as massas? Então, eu vou fazer assim, ó. O impulso, ele é o quê? Ele é a variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento é o quê? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Vou colocar um zerinho. Certo? Só que a quantidade de movimento final, o que é? É zero, porque ele para. Os dois são zero. Então, ele está dizendo que esse impulso aqui, tá? Então, ele tá afirmando, né? Portanto, esses 3 pontinhos significam, portanto, o impulso aqui, nesse caso, está sendo menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Então, o impulso do M1 vai ser o quê? Menos a quantidade de movimento inicial do M1. Mas qual que é a quantidade de movimento inicial do M1? É a massa M1 vezes a velocidade inicial do M1. E o impulso aplicado para parar o M2 vai ser o quê? Vai ser menos a massa do objeto 2, do corpo 2, vezes a velocidade inicial do corpo 2. Por acaso, isso daqui é igual. Tá? Então, quando eu quero achar uma razão, o que eu faço? Eu geralmente pego alguma fórmula que eu tenho e divido uma coisa por outra. Então, ó, o impulso do M1 dividido pelo impulso do M2
vai ser o quê? Menos M1 velocidade inicial sobre menos M2 sobre a velocidade inicial. Como a velocidade inicial dos dois é igual, eu posso simplificar isso aqui, ó. Tá? E esse menos em cima e menos embaixo, também vou simplificar o menos aqui, ó. Então, a razão entre M1 e M2 vai ser a razão entre o impulso de M1 pelo impulso de M2. Então, vai ficar assim, ó. M1 sobre M2, tá? M1 sobre M2 vai ser o quê? O impulso de M1. O impulso de M1 é 200 e o impulso de M2, 400. Então, vai ser aqui, ó, 200 sobre 400. Divido em cima e embaixo por 100, corta os dois zeros. Divido em cima e embaixo por 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Então, a razão entre M1 e M2 é o quê? 1 sobre 2, é 1 meio. Tá? Aí você fala, não tem unidade aqui? Não, não tem. Por quê? Porque quilograma dividido por quilograma não tem unidade. É simplesmente uma razão. Tá? Esse número, essa quantidade, está quantificando essa quantidade com essa quantidade, em forma de fração. Tá bom? Então, é muito importante a gente entender da onde vem a razão. A razão ela vem justamente de uma fórmula, de uma equação de uma das situações, dividido pela equação de outras situações. Um lado, né, vira fração igual ao outro lado que vira fração. Tá bom? Isso aqui que é proporção. Tá bom? Você ficou com alguma dúvida? Sem problema, dúvidas são saudáveis. Os que você não pode é ficar com a dúvida a vida toda, que você ficar com a dúvida a vida toda não é saudável, né? Tem gente que entra em depressão justamente porque tem uma dúvida. Ela fala, ai, a vida, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu devo... Ela tem uma dúvida e não consegue resolver. Tá bom? Então, geralmente, você vai no psicólogo, conversa com o psicólogo, e o psicólogo dá algumas ideias, tal, faz a pessoa pensar um pouco melhor as coisas, e ela começa a achar as respostas e sai da depressão. Então, se você tem dúvida nisso aqui, pergunta, que a pergunta vai te ajudar a dar passos adiante no seu estudo, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilha com quem você conhece, por favor, compartilha, mande no grupo de WhatsApp, na escola você está estudando isso, mande para os seus colegas da escola, tá? Compartilhe até alguém falar, para de compartilhar que eu não aguento mais, mas você compartilha, por favor, tá bom? Segue a playlist que está aqui desse assunto, vamos que vamos e até a próxima.